A inteligência artificial está cada vez mais presente no cotidiano das pessoas e promete evoluir significativamente nas próximas décadas. Graças ao aprendizado das máquinas e aos investimentos de grandes empresas de tecnologia, as inteligências artificiais seguem avançando e sendo usadas para facilitar tarefas, modernizar indústrias e otimizar pesquisas científicas. Embora muitos já estejam familiarizados com o conceito de inteligência artificial, que deixou de ser um termo pertencente ao universo de ficção científica, ainda há fatos sobre a tecnologia que as pessoas desconhecem. Pensando nisso, nós listamos 7 curiosidades sobre inteligência artificial. Curiosidade número 1. Inteligências artificiais podem ter preconceito. Uma das principais polêmicas envolvendo as inteligências artificiais são os chamados vieses. Da mesma forma que uma criança reproduz o mau comportamento de adultos, as inteligências artificiais, que são programadas por humanos, podem captar preconceitos. Isso resulta em leituras distorcidas dos dados, que comumente refletem problemas como racismo e machismo. Em 2020, por exemplo, o Twitter foi acusado de racismo após a ferramenta de corte inteligente da plataforma dar preferência aos rostos de pessoas brancas presentes nas fotos. Internautas alertaram que o algoritmo da rede social cometia racismo em muitas fotos, já que geralmente privilegiava mostrar pessoas brancas nos cortes. Na época, a plataforma alegou que iria investigar o caso. Para tentar mudar isso e não depender da inteligência artificial, o Twitter atualizou recentemente seu sistema de fotos no feed. Agora, as imagens não têm mais sua proporção cortada na vertical e aparecem inteira. Em 2015, a Amazon teve problemas com a inteligência artificial usada para recrutamento de funcionários e, em vez de escolher os candidatos de forma neutra, o algoritmo priorizava homens. A Amazon decidiu descartar um algoritmo desenvolvido para a seleção e recrutamento de novos funcionários para a empresa, e o motivo é interessante. A empresa constatou que o sistema de inteligência artificial, desenvolvido com base em dados de currículos recebidos ao longo de 10 anos, ganhou um viés sexista. O problema é que a maioria das fichas de inscrição recebidas pela Amazon ao longo do período eram de homens. Diante dessa situação, o sistema acabou criando uma tendência a preferir candidatos masculinos para as vagas, simplesmente porque o banco de dados era majoritariamente masculino. Diante dessa descoberta, os desenvolvedores do algoritmo fizeram ajustes para que o sistema se tornasse neutro em relação ao gênero dos candidatos. No entanto, ficou evidente que a tecnologia simplesmente não era confiável para a tarefa, e no fim das contas a Amazon preferiu cancelar o projeto de forma definitiva. Curiosidade número 2. Inteligências artificiais têm passaporte e nacionalidade. A robô Sophia, criada em 2015 pelo norte-americano David Hanson, chama a atenção por suas amplas capacidades de interação. Capaz de reproduzir até 62 expressões faciais e debater sobre assuntos complexos, ela já foi capa de revista de moda, discursou em eventos da ONU e tem milhares de seguidores no Instagram. Em 2017, a Arábia Saudita resolveu reconhecer Sophia como cidadã. Com isso, a inteligência artificial se tornou a primeira robô cidadã do mundo, tendo nacionalidade e passaporte, caso queira visitar o país do Oriente Médio. No início de 2016, perguntada em tom de brincadeira por um repórter da rede CNBC, se ela poderia destruir humanos, Sophia causou espanto ao dizer, sem precisar pensar muito: "Ok, eu vou destruir os seres humanos." Vale lembrar que as respostas dadas por Sophia, apesar de serem surpreendentemente bem articuladas, não foram programadas por um humano ou mesmo computador. Seu sistema é carregado de circuitos e uma conexão Wi-Fi e um extenso vocabulário. As expressões faciais e o desenvolvimento de frases ficam a cargo da inteligência artificial. Curiosidade número 3. Especialistas acreditam que robôs devem se tornar mais inteligentes que humanos até 2029. De acordo com Ray Kurzweil, ex-diretor de engenharia do Google, isso realmente pode acontecer. O inventor e futurista acredita que os computadores serão mais inteligentes que os humanos e que poderão até fazer piadas e paquerar. Hoje já é possível ver inteligências artificiais, como a robô Sophia, capazes de processar informações de alta complexidade e interagir com fluidez. Não é de hoje que realizamos teste para verificar quem é mais inteligente. O homem versus máquina.
De um lado, Garry Kasparov, grande mestre, considerado um dos maiores enxadristas de todos os tempos. Ele, campeão mundial de xadrez de 1985 a 2000. Do outro lado, o Deep Blue, um supercomputador da IBM projetado para jogar em pé de igualdade contra qualquer jogador de xadrez do mundo. Foram 2 confrontos, o primeiro em 1996 realizado na Filadélfia, onde o grande mestre saiu vencedor. Já a revanche aconteceu em Londres, onde Deep Blue derrotou o grande mestre. Na partida decisiva, o computador tomou uma decisão que parecia estranha. Sacrificou uma peça para uma compensação a longo prazo, algo que se imaginava impossível para a máquina. Indignado, Kasparov afirmou que a IBM havia trapaceado e chegou a citar o gol de mão feito por Maradona na Copa do Mundo de Futebol de 1986, comparando-o a um possível subterfúgio de Deep Blue. De acordo com o enxadrista, houve interação humana no computador, o que ia contra as regras estabelecidas, ou seja, uma trapaça. Sem isso, seria impossível que a máquina tomasse uma decisão tão incoerente como o sacrifício de peça da última partida. A IBM, porém, afirmou que Deep Blue só sofria modificações nos intervalos e jamais durante um jogo. Curiosidade número 4. A maior parte das inteligências artificiais é feminina. Assistentes virtuais como Siri, Google Assistente e Alexa foram criadas para facilitar o dia a dia das pessoas e já são comuns na rotina dos brasileiros. Apesar de pertencerem a diferentes fabricantes, elas têm uma coisa em comum: as vozes femininas. Pois, a grande conclusão, de acordo com pesquisas de elementos psicológicos feitas pelo professor de comunicação da Universidade Stanford, Clifford Nice, a voz feminina é identificada como capaz de ajudar a resolver problemas, diferente da voz masculina, que expressa autoridade. A prática, no entanto, pode contribuir para reforçar preconceitos de gênero. Em 2019, a Organização das Nações Unidas ONU publicou um relatório declarando que a criação de assistentes virtuais com voz feminina por padrão incentiva o machismo. Segundo a instituição, a configuração automática reforça o estereótipo de gênero de que mulheres devem ser ajudantes. As empresas estão adotando iniciativas para combater a prática. Em novembro, por exemplo, a Google Assistente ganhou a opção de voz masculina. Curiosidade número 5. Relacionamento ser humano e computador. Especialistas acreditam que humanos e robôs podem desenvolver relacionamentos românticos no futuro. A possibilidade de humanos namorarem com máquinas inteligentes já foi explorada no cinema. No filme Ela, em português, por exemplo, o protagonista desenvolve uma relação de amor especial com o novo sistema operacional do seu computador. Para a neurocientista e coach de relacionamento Bobby Banks, porém, relacionamentos entre humanos e robôs podem realmente acontecer em um futuro próximo. A estimativa é que em 2050 essas relações românticas sejam generalizadas. Curiosidade número 6. Bichos de estimação. Já existem bichos de estimação com inteligência artificial. Os bichos de estimação com inteligência artificial também estão presentes entre nós. Um exemplo é o Moflin, animal de estimação com inteligência artificial criado pela Vanguard Industries. O pet utiliza um algoritmo inspirado na natureza para se adaptar ao ambiente e conseguir expressar suas emoções. Além disso, ele também pode interagir com os seres humanos como um animal de verdade e utiliza as interações com os donos para crescer e evoluir seu comportamento. Moflin pode emitir sons e movimentos como um bicho de estimação real. A inteligência artificial também é usada para compreender a linguagem dos animais. Por mais que a ciência e a tecnologia avancem, até hoje não foi descoberta uma forma eficiente de comunicação com os animais. Mas isso pode estar perto de mudar, já que pesquisadores estão utilizando inteligência artificial, usada em equipamentos de assistência virtual, como a Alexa, para analisar a linguagem dos bichos e, com isso, preencher a distância que existe entre inteligências humanas e não humanas. Curiosidade 7. A inteligência artificial já foi usada para trazer pessoas de volta dos mortos. Um programa de TV sul-coreano usou inteligência artificial para recriar a voz do cantor Kim Cancel, morto há 25 anos. O resultado foi obtido a partir de aprendizado da máquina, e a inteligência artificial ouviu mais de 700 sons diferentes para compreender técnicas musicais, e depois, memorizou 20 músicas do artista, de modo que pudesse ajustar a síntese e recriar a voz de Cancel.
Embora tenha sido usada para reviver um cantor, a técnica pode ser adaptada para sintetizar vozes em dublagens de animações, jogos ou mesmo na gravação de audiolivros. Além disso, outros grandes ídolos da música podem reaparecer com novas canções, mesmo depois de mortos. A inteligência artificial também está presente nas redes sociais. Saiba como isso funciona. Ela identifica os desejos e necessidades do consumidor, a partir da coleta de dados do seu consumo e comportamento na web. Dessa forma, a inteligência artificial pode indicar a solução certa para esse cliente e melhorar ainda mais sua experiência com as marcas. Agora você já sabe o motivo das propagandas que insistem em aparecer em suas redes sociais. A inteligência artificial tem se mostrado muito importante a cada dia, seja nos ajudando no dia a dia, nas redes sociais ou em experiências científicas, apesar de muitos ainda ficarem assustados e acreditando que um dia seremos dominados pela inteligência artificial, ela se mostra muito importante para o futuro da humanidade. Se você gostou, curta e compartilhe o vídeo, e não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, lembre-se, seja sempre um curioso.